Então, num ato bem desobediente, Elizabeth chegou perto da Baby para brincar com ela. A Baby se abriu, rasgou Elizabeth no meio e a prendeu. Foi cruel, mas muito brilhante ao mesmo tempo. No vídeo passado, nós vimos a origem da companhia, da empresa Fredbear. E sobre o maior sonho de infância de William Afton de dar vida a um urso cantor e dançarino. E como uma fúria gigante se tornou dentro dele por ele ter sido humilhado e roubado por um homem chamado Henry Williams. Porque simplesmente o Henry copiou e fez uma franquia igual à sua, só que muito melhor, e depois resolveu comprar e se juntar à sua franquia para evitar que ele caísse em ruínas. Ele, no caso, William. E como William se sentiu completamente humilhado com este nobre ato de Henry. Porém, mesmo se sentindo humilhado, a franquia foi um grande sucesso devido à grande criatividade de William para criar os trajes e a genialidade robótica de Henry para criar os animatrônicos. Nós também vimos que, além deles aumentarem a franquia, eles também conseguiram ter um desenho animado na TV e ter itens como máscaras, chapéus, imãs, brinquedos e outras coisas dos seus animatrônicos. E além de tudo isso, também vimos o desejo e a fixação de William pela robótica, porque sim, ele poderia brincar de Deus e trazer objetos inanimados à vida, além também de toda a sua fúria, ódio e raiva de Henry por tudo que ele fez com ele. Pra mim, na verdade, ele só tentou ajudar, mas como eu falei no vídeo passado, o William é completamente maluco. Eu sou a Mari e hoje vamos falar sobre a era Afton da teoria, uma das teorias mais completas de Five Nights at Freddy's. Lembrando que ela não é minha, ela é do The Game Theorist e eu já falei sobre isso no vídeo passado. Se tu não viu o primeiro vídeo, corre lá antes de assistir esse daqui, depois volta aqui porque tu vai precisar pra entender tudo. E se tu não quer perder o terceiro vídeo, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho, porque como eu já disse, nós vamos precisar de mais de um vídeo para explicar toda essa teoria do The Game Theorist. 1983, a era dourada de Fred Fazbear Family Dinner, que era carregada pelo Golden Freddy e o Golden Bonnie, e também do segundo restaurante da franquia, Fazbear Pizza, que era carregada por Chica, o Bonnie azul, Foxy e o Fred marrom. Como eu falei, eles estavam investindo muito em conhecimento, tecnologias e robótica, e eles conseguiram unir os trajes de William nos robôs de Henry e chamaram a sua invenção de Springlocked Suite. Um traje com design moderno criado por William que ganhava vida com a robótica de Henry. Mas claro que como era completamente novo e tinha muitas coisas desconhecidas que eles não sabiam, eles resolveram deixar restrito apenas no Family Dinner. E com todo esse sucesso, Afton ficava cada vez mais ocupado e ausente de seus compromissos com seus filhos e sua esposa. Então ele resolveu instalar várias câmeras, tipo aquelas câmeras para crianças de babá, com alto-falantes pela vizinhança, para ficar observando seus filhos. Doentio, né? Mas piora. Além dele botar isso pela vizinhança, ele também colocou dentro da sua própria casa e escondido dentro dos brinquedos dos seus filhos, em especial da pelúcia do Fred, o brinquedo favorito do seu filho mais novo. Porém, como as câmeras só davam para ele visualizar e escutar o que estava acontecendo, ele delegou a tarefa de cuidar das crianças para o seu filho mais velho, o Michael. Um pré-adolescente ou adolescente extremamente maldoso que assustava seu irmão mais novo sempre que podia utilizando a máscara da Foxy. E ele deixava o menino lá no chão chorando enquanto ele saía rindo dessa situação. Porém, para William era somente crianças sendo crianças. Mas para Michael era algo extremamente injusto porque ele tinha que ficar em casa cuidando daquele bebê chorão que era seu irmão mais novo. Foi então que o Michael, já muito amargurado e com muita raiva do seu irmão, resolveu fazer uma brincadeira inocente no aniversário do pequeno. Ele, junto com seus amigos que estavam utilizando as máscaras dos animatronics, pegaram a criança nos braços e a forçaram a fazer a coisa que ela mais temia nessa vida: se aproximar de um animatrônico.
E nem preciso dizer que esta cena do aniversário é uma das mais famosas de Five Nights e a gente conhece muito bem. Então eles pegaram a criança pelos braços e levaram em direção ao animatronic. Ele chorava, se contorcia e se debatia, enquanto os amigos de Michael e o próprio Michael riam demais daquela situação. Eles levaram ele próximo ao Golden Freddy e colocaram a cabeça da criança entre os lábios de Fred. A boca do Fred acabou se fechando e as travas das molas foram acionadas devido aos movimentos desesperados dessa criança e logo foram bloqueadas. O garoto que antes chorava e se contorcia agora estava mole, com seu corpo completamente mole nos braços de Michael. O que era para ser somente uma brincadeira de criança se transformou em algo muito grave que levou o pequeno para o hospital. Os danos causados a ele foram tão graves que sua consciência começou a desaparecer. E ele pôde escutar as últimas palavras de Michael, um singelo e pequeno pedido de desculpa. Mas também a voz de seu pai, William, que não compareceu ao hospital, mas levou o brinquedo favorito da criança e falou através dele. Através do boneco de pelúcia de Fred, William fez uma promessa muito firme que seu filho voltaria à vida. Você está quebrado, mas eu vou te recompor. Ou seja, por mais que o coraçãozinho do seu filho tenha parado de bater, ele voltaria sim à vida, não importasse como. Depois dessa tragédia, as crianças foram obrigadas a utilizar pulseiras e toda vez que elas se aproximassem sem os pais da saída do restaurante, elas teriam que falar com o segurança local, que era o Puppet. Inclusive um dos meus favoritos. Uma marionete com corda que voava de um lado para o outro pelos trilhos do restaurante, impedindo que as crianças saíssem sem permissão. E isso tudo foi inspirado pelo fato de que o Michael saía tanto de sua casa quanto do restaurante sem o seu irmão e sem a permissão de seu pai. Depois dessa terrível falha e tragédia, o Spring Lock do Fred e todos os trajes híbridos foram retirados do restaurante e colocados num local próximo a Fazbear. O corpo do menino foi enterrado num local bem próximo à entrada e saída de trabalho do William. E a morte dessa criança deixou a família completamente devastada. Eles já não estavam muito bem pelo fato do William ser um pai e um marido completamente ausente, mas depois disso tudo piorou. A sua esposa ficava extremamente paralisada a ponto de não conseguir fazer mais nada além de assistir TV, e seu filho mais velho, Michael, estava pior ainda. Além de Michael lidar com a culpa de ter matado o seu irmão e ver a sua mãe numa depressão profunda, ele também começou a ter alucinações de que o Golden Freddy estava esperando ele do lado de fora de uma janela e que ele estava sendo assombrado pelo seu irmão mais novo. O trauma foi tão grande e profundo que às vezes durante a noite o Michael ele ia até o túmulo do pequeno para garantir que ele não tinha saído de lá. Bom, o William, devido a tudo isso, ele acabou dando uma sumida do trabalho e se afundou em bebidas num bar chamado Juniors, que ficava próximo à sua casa. Só que ao fato dele começar a se afundar em bebidas, mais a sua mente doentia, o luto de ter perdido seu filho começou a dar lugar para a raiva e o ódio que ele sentia do Henry, porque além de ter roubado a sua ideia e o humilhado há muitos anos atrás, o Henry também matou o seu filho, pois a falha e o animatronic foram projetados por Henry propositalmente para que isso acontecesse. E sim, gente, era mais ou menos isso que o William estava pensando, né? Então, completamente bêbado e cego pela raiva, o William pega o seu carro e se dirige até a pizzaria para falar absolutamente tudo que ele pensava e guardava dentro do seu coração por anos para o Henry. Só que ao chegar perto da pizzaria, ele se depara com Charlie, a filha de Henry, que estava do lado de fora encurralada por valentões. Naquela noite, a pizzaria ela estava tendo uma festa de aniversário, então tinha muitos barulhos e música. E então, completamente bêbado e cego pelo ódio, ele teve uma terrível e maldosa ideia de se vingar de Henry utilizando Charlie. Sim, gente, é exatamente isso que vocês estão pensando. William queria muito que Henry sentisse algo que ele ama tanto sendo arrancado de si. Então, naquela noite no beco, ele atacou a Charlie e William Afton se tornou um assassino. Depois disso, ele largou o corpo sem vida de Charlie naquele beco e foi para casa muito feliz, pois o assassinato de Charlie
tinha criado em William uma sensação de alívio e liberdade que ele tanto procurava durante todos esses anos. A morte de Charlie permaneceria nos livros como um fato aleatório, apesar do Henry suspeitar e muito do William, mas ele não tinha provas. Nas próximas semanas, a Fred Fazbear Family Diner se fecharia para sempre. Os dois proprietários de luto em tão pouco tempo e as mortes acontecendo no mesmo local foi uma péssima publicidade para eles. Porém, o Fred Fazbear continuava aberto e era um restaurante mais novo e todo equipado. Todos os personagens da Family Dinners, incluindo o Puppet, foram trancados na Fazbear e deixados lá por 2 anos. O resto do ano de 83 e 84 foram passados em silêncio e completo luto. O novo elenco foi um sucesso e o trágico passado de seus antepassados amarelos foram desaparecendo da mente do público com o tempo. Afton se manteve discreto e fez o seu trabalho e estudos como uma válvula de escape. Ele mergulhou com tudo no mundo da robótica e acabou superando o Henry, o seu amigo e arquirrival. Só na cabeça do William eles eram arquirrivais, por enquanto. Enquanto o Henry diminuiu seu ritmo devido à tragédia e ficava um pouco mais com sua esposa, William, por outro lado, aumentava suas atividades e até criou uma própria oficina para si, chamada de Afton Robotics. Essa oficina, ela era secreta e ficava na parte de baixo da sua casa, que era uma espécie de bunker, e era um lugar perfeito para ele fazer os seus testes e também mexer nos projetos que tinham falhado na pizzaria. Oi. Olha quem acordou, Darizinha. Além dele conseguir mexer nos seus projetos e testar aonde eles falharam, ele também conseguia monitorar os seus filhos e utilizou a senha 1893 para sempre lembrar como as câmeras eram importantes. Isso tudo para cumprir a promessa que ele fez no leito de morte de seu filho e também para se vingar do Henry. Só que tudo isso não era o suficiente porque o Michael, ele continuava fugindo de casa, então o Afton resolveu fazer um pequeno experimento com seu filho mais velho. Mas ele foi um pouco além porque afinal o Michael fez o seu filho mais novo falecer, então ele tinha que pagar e tudo que estava acontecendo com ele não era o suficiente. E sim, gente, ele sabia que o Michael estava tendo alucinações com o Golden Freddy. O William, além de fazer experimentos com os animatronics, ele também começou a fazer experimentos com os sons e acabou descobrindo que os sons podem alterar a visão de uma pessoa. Em outras palavras, as pessoas podem ter alucinações devidas aos sons, então ele começou a colocar ao redor da casa sons para que o Michael começasse a alucinar e ver coisas e não fugisse de casa, pois o William não queria perder outro filho. Também porque ele era completamente maluco, psicótico, e eu já falei isso várias vezes aqui. Ele começou a transformar os robôs de plásticos em pesadelos macabros e distorcidos. Utilizando materiais reais, dava a impressão de ser algo orgânico, pútrido, apodrecido e muito aterrorizante. As lembranças de Michael de ter o corpo mole de seu irmão em seus braços, quase sem vida, dos remédios e das flores no hospital, da morte do seu irmãozinho mais novo, mas a culpa que ele carregava que se transformava em alucinações do Golden Freddy o perseguindo à noite pelas janelas, e os sons que eles escutavam que podiam ser reais ou não eram o suficiente para William. Ele precisava de mais. Mas é óbvio que essa ideia mirabolante do William mais uma vez saiu pela culatra. A sua esposa sempre suplicava para que ele deixasse um pouco o escritório de lado e ficasse mais com a família. Mas como ele sempre negou, ela não teve outra opção além de deixá-lo. Só que dentro da mente doentia do William havia um sentimento muito forte e incompleto. Vocês lembram que eu falei que o assassinato de Charlie fez com que o William se sentisse uma pessoa livre e muito mais leve? Então, ele queria mais. 26 de junho de 1985, ele resolveu vestir a traje do Golden Bonnie e atrair as crianças para uma sala nos fundos da pizzaria. E como todos estavam muito entretidos com o palco, as pizzas e as músicas, ninguém percebeu o que estava acontecendo. No início, ele era super cauteloso e atraía as crianças com bolos e biscoitos.
Depois ele começou com algumas mentiras, como a morte de seu cachorro, ou que ele precisava de ajuda para o dever de casa. Suzy foi a sua primeira vítima, porém tinha um grande problema: onde esconder os corpos para que ninguém fosse procurá-los. E sim, novamente vocês sabem muito bem a resposta disso: dentro dos animatronics. Sim, ele preencheu os trajes dos animatronics com os pequenos corpos das crianças e colocou Suzy na tica. Depois veio Fritz, Jeremy e Gabriel. A cada morte que o William fazia, as suas mentiras aumentavam. Falava coisas tipo que a sua casa estava pegando fogo ou que eles estavam sendo sequestrados e precisavam fugir. Porém, também, a cada vítima, o William ficava mais e mais violento. Quando ele matou a Cassidy, o seu corpo ficou muito mais ensanguentado que o dos outros. Os seus ossos quebrados e seu corpo desfigurado. Ele também não tinha mais animatronics disponível para esconder o corpo. Então resolveu colocar num que estava inanimado: o Golden Freddy. Há muitos anos esquecido, com sua cor desgastada, e ele também estava todo quebrado, exatamente como o corpo de Cassidy. Então ele pensou, combina, né? Mas é claro que as pessoas começaram a notar, né, que as crianças desapareceram. Os jornais locais começaram a divulgar esse fato como um incidente. Porém, Henry sabia a verdade. Os policiais até chegaram a acusar o William por esses crimes, depois que eles viram nas câmeras o Golden Bonnie atraindo as crianças para trás da pizzaria. Só que eles não tinham corpos e também eles não tinham imagens do rosto de William. Era um Golden Bonnie trazendo as crianças para trás de uma sala escura e não muito usada da pizzaria. Então eles não tinham como acusar o William. Mas como eu falei, o Henry sabia a verdade e ele via nesses assassinatos a sua pequena filha Charlie. Então o Henry expulsou o Afton da empresa e fechou as portas da antiga pizzaria. Ele manteve a pizzaria em sigilo por 2 anos, porque ele não podia deixar mais nenhuma criança falecer nas mãos de William. Depois disso, ele implementou um novo sistema de segurança na forma de novos animatronics que eram inspirados nos antigos que ele utilizava anos atrás. Esses novos animatronics, eles tinham reconhecimento facial. Em 1987, a nova e melhorada Fred Fazbear Pizzaria foi inaugurada. Ela estava em todas as manchetes dos jornais e foi um completo sucesso e chamou muita a atenção do Afton, porque na cabeça dele estava algo do tipo: como que ele pode abrir a minha pizzaria sem mim? Isso trouxe todas as dores de Henry de volta e ele se sentiu humilhado por uma segunda vez, só que ele notou algo naquele folheto de jornal, um número que falava para ser um segurança do local. 100 euros por semana, e seria o disfarce perfeito para Afton voltar a alimentar aquele sentimento de liberdade dentro de si e derrotar o Henry novamente. Mas você deve estar se perguntando como é que deixaram esse homem voltar e o que eles fizeram com os corpos. Bom, eu acredito que quem contratou o William não tinha noção do que estava acontecendo, de quem ele era, e também que eles fizeram alguma coisa para meio que abafar os corpos, ou o William fez alguma coisa para abafar os corpos, não sei muito bem. Como eu falei, a teoria tem falhas, até o próprio Five Nights tem falhas, mas enfim. Ou talvez simplesmente ninguém foi lá e mexeu e deixaram as coisas lá do jeito que estavam, não sei. 1987, mais 5 crianças e novamente o William dentro do traje de Golden Bonnie. O William não sabia o que lhe deixava mais feliz: voltar a usar este traje depois de 2 anos e ter aquela sensação de liberdade, ou ver a ruína do Henry no outro dia. Ele estava tão perturbado que dessa vez ele nem tentou esconder os seus crimes. O seu objetivo maior era deixar mais sangue nas mãos do Henry. O William queria de novo que o Henry fracassasse ao tentar proteger as crianças e que o restaurante novamente fechasse as portas, pois se ele não tivesse o poder da sua franquia, ninguém mais teria. Porém, num belo dia ou noite, algo começou a vagar pela mente do William enquanto ele estava sentado na sua oficina. Ele tinha visto 3 animatronics andando sozinhos pela velha pizzaria. É como se aqueles animatronics tivessem ganhado vida e estivessem tentando proteger as crianças. Mas isso era algo completamente improvável e maluco, mas não para o William. E no dia seguinte, os noticiários relataram que o segurança local foi mordido por um animatronic e novamente a franquia fecha as portas. Só que o William queria continuar com as suas matanças e a sua sede de sangue era muito grande, só que ele não tinha como voltar para Fred Fazbear Pizzaria. Então ele resolveu criar a sua própria franquia de pizzaria, Circus Baby Pizza World,
Um lugar onde ele poderia alimentar os seus desejos, não mais aquele de infância, de ter um urso dançante em cima de um palco, mas sim os seus desejos profundos de matar crianças e continuar com seus experimentos robóticos. Ele construiu animatronics com esqueletos fluidos e flexíveis. E também tinham iscas sonoras para atrair as crianças. Com isso, eles podiam isolar as crianças, incapacitá-las e prendê-las sem que o William estivesse por perto ou precisasse interferir, tirando completamente a culpa dele e colocando nos animatronics caso desse algo errado. Foi cruel, mas muito brilhante ao mesmo tempo. Além disso, ele também trouxe mais 3 personagens, Fred, Foxy e Bonnie, e mais 2 personagens que são 100% de autoria dele. Ballora, uma personagem inspirada na mulher que ele perdeu. Baby, inspirada em Elizabeth, sua filha mais nova. Elizabeth era a queridinha do papai que sempre obedecia a ele, tirando num dia antes da inauguração da nova franquia. Elizabeth queria muito brigar com a Baby, pois ela era brilhante e bonita, só que ele não deixava com medo de perder mais um filho. Então, num ato bem desobediente, Elizabeth chegou perto da Baby para brincar com ela. A Baby se abriu, rasgou Elizabeth no meio e a prendeu. E quando Afton encontrou, já era tarde demais, a sua filha estava morta. Ele cancelou o lançamento alegando vazamento de gás. E sentado no palco, completamente desolado, ele percebeu algo estranho. Os olhos de Baby, que antes eram azuis, agora estavam verde esmeralda, exatamente como os de Elizabeth. Só que isso não podia ser uma coincidência. O fato dos olhos da Baby terem trocado de cor tinha que ter algo a ver com os animatronics que ele viu andando pelos corredores da pizzaria aquela noite. E ele precisava provar que ele estava certo. Em 1993, o Henry tentou pela última vez reabrir a pizzaria com os animatronics. Porém, os danos causados pelo Henry foram permanentes. Sério, gente, coitado do Henry. Os animatronics e os trajes estavam velhos e fediam à morte. Não eram lavados e cuidados há décadas, além das lembranças de assassinato que rondavam o local. William começou a entrar na antiga pizzaria para pegar o endoesqueleto dos animatronics que se moviam para desmontar eles por completo. Ele tinha a necessidade de saber que magia que era essa que estava acontecendo, apesar dele desconfiar que era um metal. Ele levou todos os animatronics que encontrou para sua oficina, enquanto Baby parecia assistir tudo. Ele derreteu os endosqueletos e transformou todos eles numa gosma metálica, numa gosma de prata. Com uma seringa, ele injetou essa gosma prateada no endoesqueleto do Funtimes Freddy. E como mágica, as bobinas ganharam vida. Porém, diferente da Baby e dos outros animatronics que eram extremamente calmos, Funtimes Freddy ficou absurdamente agressivo. Talvez ele ter misturado todos os animatronics tenha criado um comportamento completamente novo e raivoso. Ou talvez seja o fato de simplesmente os fantasmas não terem gostado nem um pouco e estarem em busca de justiça. Mas mesmo com esse previsto, o Afton precisava continuar, porque ele estava muito perto de chegar a dar vida e ser realmente um tipo de deus na Terra. Porém, numa noite, enquanto ele revistava a antiga pizzaria atrás de mais metal mágico, ele foi atacado pelos 5 fantasmas. Todos eles foram liberados pela Cassidy e eles se alinharam e trancaram a porta. William ficou completamente desesperado enquanto a Cassidy se aproximava dele. Porém, mesmo em pânico, ele pensou rápido e entrou dentro do Spring Lock do Golden Bonnie, porque na cabeça dele, se o Golden Bonnie matou eles, talvez eles parassem ao ver o Golden Bonnie pelo medo. Só que como ele entrou ali em movimentos frenéticos e o Golden Bonnie estava há muito tempo parado, ele simplesmente começou a esmagar o corpo do William. E essa é outra cena que a gente conhece muito bem. Nós não sabemos se foi uma falha, foi os movimentos desesperados do William ou se foi simplesmente os fantasmas em busca de vingança. Mas o que nós sabemos é que o William sentiu uma dor inexplicável, pois pinos metálicos e engrenagens cravavam em todo o seu corpo, trazendo para William uma dor e um sofrimento muito lento.
A única opção que William tinha agora era aceitar esta tortura, desmaiar e deixar o seu sangue escorrer lentamente pelo traje e formar uma poça em volta dele. Mas não, né, gente? Ele é o William Afton, ele ainda tinha muita coisa pra fazer, muita gente pra matar, e esse não poderia ser o seu fim. E além de claro que ele tinha que derrotar o Henry. Ele ficou ali deitado por vários dias, se recusando a morrer em seu próprio sangue até ser encontrado. Um segurança que estava fazendo a ronda local viu os animatronics ali completamente destroçados e entendeu que alguém havia arrombado o estabelecimento e chamou o proprietário, Henry. Sim, o Henry veria o Afton naquela situação deplorável, mas na cabeça do William, o Henry, ele iria ajudá-lo a sair daquela dor e sofrimento. O Henry, como seu grande amigo, parceiro de negócios, iria ajudá-lo novamente. Mas dessa vez, meus amigos, o Henry não foi trouxa. Ao ver o William naquela situação deplorável, o Henry simplesmente deu as costas e foi embora. E assim, o William Afton ficou por 30 anos dentro do traje do Golden Pony, preso num local em ruínas, se recusando a morrer. Mas é claro que esse não foi o fim de William Afton, afinal de contas, como já dissemos, ele tem muita coisa pra fazer aqui na Terra. Só que isso vai ficar pro terceiro vídeo, então se vocês não quiserem perder ele, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like e peçam muito nos comentários, porque por mais que a teoria não seja minha, fazer esses vídeos dá muito trabalho. Beijos e